Vamos à análise do GP da China, vitória de Oscar Piastri com... Na verdade foi uma dobradinha da McLaren, o Oscar Piastri primeiro, e o Lando Norris segundo, George Russell duas corridas, 2 pódios em terceiro, e olha, Gabriel Bortoleto errou na largada, mas olha, fez uma boa corrida. Inclusive vamos falar sobre o ritmo dele, que só não foi melhor que o top 5. Bom, inclusive por isso ele ultrapassou seu companheiro de equipe e terminou na frente do Nico Rosberg. E minha nação, hein? Caraca, em 2 corridas já tá. Vamos falar sobre isso. E a Ferrari. O problema não era Matias Binotto nem Nick Tsunoda, que ambos estão na Sauber. Ia continuar fazendo cagada. E para terminar o show de erros da Ferrari, as 2 Ferraris foram desclassificadas. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da velocidade, mais um vídeo para mais velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. É sempre importante. Ative o sininho, quem não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho, porque é assim que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, McLaren é o time a ser batido. 2 corridas, 2 vitórias com seus 2 pilotos. O Lando Norris venceu na Austrália e o Oscar Piastri venceu na China 1-1. Será que eles vão repetir 1988 com aquele BP4 que venceu 15 das 16 corridas, 8 com o Senna, 7 com o Prost? Agora são 23 corridas. A Red Bull também perdeu só uma corrida no desculpem, do Max Verstappen, que o Sérgio Pérez vencedor, mas foi não houve disputa, né? Foi uma humilhação que o Max fez no Pérez na época, que o Max venceu 19 corridas e o Sérgio Pérez 12. E eu acho que vai ser uma briga sangrenta entre os 2 pilotos da McLaren. Eles só não fizeram dobradinha lá na Austrália, porque o Oscar Piastri rodou. E se teve que fazer corrida de recuperação. Se não fosse isso, até antes da rodada, que quase jogou a vitória com o Max Verstappen, e teria feito dobradinha lá também. E da largada, o Lando se preocupou com o George Russell, que vinha em segundo, mas se manteve na ponta. E a McLaren fez o Oscar Piastri, o Lando Norris. A corrida terminou 6 horas da manhã, eu fui dormir 6h30 da manhã. E agora que eu acordei, ainda estou com cara que acabou de acordar. E o Lando Norris pulou para a 2ª colocação logo na largada. E dali foi uma corrida bem burocrática, até que o nosso Gabriel Bortoleto, na primeira volta, tentou passar o Oliver Brown na primeira curva. Olha, e ele rodou, né,
Oliver Branco, claro, que ele ia fazer jogo duro, nenhum piloto vai falar, ó, me passa. Fez jogo duro, rodou, caiu para a última colocação. Ele tinha que torcer por um acidente, chamasse o safety car, para ele voltar à corrida. E ele teve que fazer uma corrida de recuperação. E aí ele aproveitou e, como ele estava com pneus duros, e aí até que no rádio ele falou, bom, tem que ter um acidente agora pra gente o safety car voltar à corrida. O engenheiro dele falou, preciso que você economize pneus. E ele sabia quando ele teve ficado com o Bortoleto lá da Austrália, uma aceleração freada. Eu acho até que ele está querendo responder o Hülkenberg. E aí ele fez um ritmo de corrida tão rápida quanto no top 5. O ritmo dele foi igual do top 5, que se ele não tivesse rodado, talvez ele teria pontuado e seria eleito um piloto do dia, um Marsalbe. Tem um amigo que é mais de resultado, já acha o Bortoleto ruim por causa de ter rodado. Mas a corrida dele hoje, a briga dele hoje é ficar na frente dos seus companheiros de equipe. Isso aí ele conseguiu. Mas, claro que não dá para passar pano na rodada da molecagem do Bortoleto. Até porque ele conhece muito bem o Oliver Branco. Eles correram juntos na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Que o Bortoleto foi campeão como estreante nas duas principais categorias de base, como a Fórmula 1. Mas ele conhece bem o Oliver Branco, se bem que o Oliver Branco, do passado, não correu todas as corridas da Fórmula 2, porque ele teve que correr algumas corridas da Fórmula 1, quando o Carlos Sainz teve problemas médicos, substituiu o espanhol na Ferrari, depois fez o mesmo na Haas. Então, mas ele conhece bem o Oliver. Como que ele foi tentar passando uma curva bem estreita e pista seca. É lógico que o Oliver Branco não foi nem fez teste drive, ele simplesmente fechou a porta. Natural, quem briga por posição, ainda mais que quando você sai lá atrás do pelotão, da largada, a primeira missão é tentar sobreviver, que é sempre ter carro lá atrás do pelotão. E foi esse erro, inclusive, o Gabriel Bortoleto admitiu o erro ali, mas ele fez uma com um ritmo de corrida bom e ultrapassou seu companheiro de equipe, desculpe, sem precisar de ordem de equipe. Mas, se não fosse esse erro, teria boas chances de pontuar. E já a Red Bull está com um problema muito sério. Eles ainda, eu acho que eles só botam 2 carros, porque é obrigatório por regulamento. Porque eles têm só olho para um. No Max Verstappen. O segundo carro eles jogam para os Leões. Mas ainda assim não justifica o Ledson sequer passar do Q1 uma Red Bull, não estou falando de uma Sauber, uma Red Bull. Ficado bem atrás inclusive do time B, da Red Bull. E ter ficado o tempo todo no fundo do pelotão. Ele só ficou na frente das 2 Saubers
e do Yuki Tsunoda, o Yuki estava fazendo uma corrida consistente, mas perdeu a asa. Aí ferrou toda a corrida dele e o japonês ficou em último. Foi uma falta de cuidado da Red Bull ter escolhido o britânico para seu companheiro no Max Verstappen, porque primeiro que o Yuki já está no time há muito tempo. Foi inclusive responsável pela demissão do Daniel Ricciardo, e teve até a influência de Fórmula 1 dizendo que a escolha tinha sido certa, que o Liam Neeson ia captar quando o final de semana não fosse bom o Max Verstappen. Olha, eu não tenho nada contra o Liam, muito pelo contrário. Ele foi, se eu não me engano, ele foi vice do Felipe Drugovich, eles correram juntos na Fórmula 2. E o Liam, inclusive, teve mais sorte que o nosso Felipe Drugovich, que o Felipe Drugovich está encostado lá como piloto reserva da Aston Martin. E o Liam era piloto reserva da Red Bull. Como o Daniel Ricciardo tomava pau do Yuki, ele foi promovido ao time B. Ele tinha um contrato meio parecido com o Oscar Piastri, né, na Alpine, que seria, é o que deixou entender o ex-empresário do Yuki. Se ele não fosse promovido ao time A, ele teria, por contrato, livre para assinar qualquer outra equipe. Aí a Red Bull ficou com medo de perder o lá e promoveu. Mas não era ele, era o Yuki. Mas eles têm uma resistência ao Yuki. Primeiro que o Yuki é piloto, entre aspas, da Honda. Mas olha, já estão fritando o menino. Duas corridas pela má escolha, ele estava muito verde para a Red Bull. Que eles vão fazer reuniões. Já se especula que o Liam vai voltar para o time B e vão promover o Yuki para o time A. Vamos aguardar. E pelo que o homem foi entrevistado, deixou até o marido da Genesis Pascal constrangido, falou: bom, vocês demitiram o Sérgio Pérez para colocar um piloto mais rápido. O Liam não é esse piloto. Falou que vai fazer reuniões, eles vão conversar. Inclusive, a Ju postou que admitiu reunião que a coletiva dos chefes de equipe estava atrasada por 30 minutos por causa disso. A próximo GP, o GP do Japão, dia 6. Vocês já imaginaram? Coloca o Yuki na Red Bull e o Yuki vai para o pódio em casa. Seria cinema. Mas é uma escolhas, porque a Red Bull sempre deixou claro que não quer piloto que constante a liderança do Max Verstappen, que não chegue querendo bater no Max Verstappen, que o Verstappen é o rei de lá. Só que o carro esse ano tem sido sofrível, o Max tem tirado leite da pedra, colinho da cartola, com um carro que não é lá dessas coisas, terminou em quarto, vice-líder. Mas a vice-liderança do Max, vamos convenhar que é provisória. Se o Oscar tivesse terminado na Austrália em segundo, ou se a McLaren tivesse permitido que o Lando e o Oscar saíssem na pancadaria, teriam feito dobradinha. Não dava, se tivesse permitido briga, não dá para saber quem ia terminar primeiro e quem terminaria segundo. Mas
Os dois pilotos da McLaren já estariam no topo da tabela. Até porque seria uma vitória e um segundo lugar para cada um. Atualmente o Lando está na liderança com o Max segundo. Se eu não me engano, o Oscar está em quarto. Porque rodou lá na Austrália, terminou em nono. Desculpem. Então, dá para ver que a briga da McLaren será esse ano entre os dois pilotos. Resta saber se permitirão briga interna, se a McLaren vai repetir 88. A Ferrari, meu Deus. Bom, dá para dividir a Ferrari em duas partes. A primeira parte, no Sprint, quando eles venceram o Hamilton, que como era a corrida curta, apenas 19 voltas, eles não precisaram fazer pit stop, conseguiram administrar bem os pneus. Teve um período que o Hamilton economizou visivelmente pneus, foi quando o Max se aproximou dele, quando o engenheiro liberou, pode acelerar, fugiu do Max. E a corrida. Eles juraram, devido ao asfalto novo, que seria uma corrida de 2 paradas. E ficaram fixamente nisso, nem quando a corrida começou, a telemetria mostrou que seria outra coisa, ficaram fixamente com a ideia que seria 2 paradas, a ponto de o engenheiro dos dois pilotos falar, pode acelerar que vai ter 2 paradas. E nisso, os pneus foram desgastando. Os pneus do Hamilton foi para o buraco, primeiro que o do Lando Norris, aí do Charles Leclerc, que quando o Charles encostou, a Ferrari mandou, e o Hamilton acatou porque ele percebeu que realmente os pneus dele não estavam tendo aderência, trocar posições, e o Hamilton abriu para o Leclerc tentar se aproximar do Russell, a disputa do terceiro lugar. Mas aí que ele tentou partir para cima do Russell, os pneus se desgastaram e o Russell sumiu. E nem assim eles se tocaram que era corrida de uma parada. Fez a primeira parada, contando com a segunda que não existiu, e tomaram o olhar do Verstappen. E para terminar, quando a corrida terminou, quando a FIA inspecionou os carros, as 2 Ferraris foram desclassificadas por razões diferentes. Do Hamilton, a tábua que fica entre a suspensão do carro e o carro não bater no chão, estava abaixo do tamanho mínimo, que é de 19 milímetros. E foi por isso que ele havia sido desclassificado lá nos Estados Unidos. E o Charles Leclerc foi porque o peso mínimo do carro estava abaixo, que beneficiou o Hamilton lá na Bélgica, que o George Russell estava com
o carro abaixo do peso mínimo. Se não bastasse estratégia ruim, teve os dois carros classificados. Bom, para as duas Haas que pontuaram, já sem as Ferraris classificadas já pontuariam, mas vão faturar mais pontos que o Ocon pula para a 7ª posição e o Oliver Brown para a 9ª. Beneficia a Williams, que tem os carros da Williams estão visivelmente crescendo. Não acredito que a Williams vai vencer corrida esse ano, vai pontuar, já pontuou, mas não vai pro pódio esse ano, a não ser que tenha uma corrida bem maluca, mas chegaram a liderar um terço da corrida com o Alex Albon e pontuou com o Carlos Sainz, né, com a desclassificação das duas Ferrari, foi 10º. Enfim, mas mostrou, essa corrida da Austrália mostrou de novo. McLaren, se ninguém se tocar, chegarem neles, vai ser a equipe que vai humilhar geral. Ferrari e Red Bull ainda não entenderam o carro deles. O Bortoleto mostrou que tem ritmo, mostrou que veio para ficar, mas precisa ter mais cabeça. Então, é isso, galera. O piloto do dia, para mim, de novo, foi o Kimi Antonelli, que novamente pontuou, né? 2 corridas do menino italiano e pontuou de novo. Lá na Austrália, chegou a paquerar o pódio, né? Terminou em 4º, essa corrida terminou em 6º. Novamente, uma bela corrida que eu achei que o Kimi Antonelli, por ter pulado muita categoria de base, seria um show de rodada, show de batida, até por falta de maior vivência. Mas não, está me surpreendendo. Estou começando a ver o porquê a imprensa internacional vê o italiano como uma futura estrela. Então, para mim, o Kimi Antonelli foi um piloto do dia. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm. Até o dia 6, com o GP do Japão, casa do Yuki Tsunoda, que aliás, será mesmo que ele vai correr em casa na Red Bull? Será que vão já fritar o Lance? Mas antes, claro que vai ter vários conteúdos de Fórmula 1 aqui no Baixo Velocidade. Até mais.